Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu espero que esteja tudo na bênção por aí. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um episódio do Tá na Bênção Podcast. E vocês já sabem, né? É o podcast que tá na boca do povo de Deus. Hoje, Gabriel, nós temos a alegria de ter aqui conosco ela que é pregadora, psicóloga, serva do Senhor. Temos o prazer de servir ao Senhor na mesma região. A querida irmã Jane Kelly, minha irmã. É uma alegria ter a senhora aqui. Eu e o Gabriel querendo expressar as nossas considerações de ter conseguido um espaço nessa agenda tão concorrida. A senhora está aqui cooperando com a gente. Gabriel. Eita. Povo de Deus, povo abençoado, que alegria uma vez mais nós estarmos aqui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Sempre digo isso e sempre vou dizer, grato a Deus pelo carinho de vocês, que tem nos abraçado lá nas redes sociais, no YouTube. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e tamo aí, tá na bênção. O nosso podcast que tá na boca do povo. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, como o Lincoln já fez as considerações, a psicóloga, pregadora Jane Kelly. Nós vamos passar a palavra para ela. Se apresente, minha irmã, para a querida família Tá na Bênção. Eita, gente, que bênção, bênção. Gente, família Tá na Bênção. Que bom estar aqui com vocês, que privilégio, que presente do céu poder compartilhar aqui nessa mesa com o Gabriel, com o Lincoln. Que Deus abençoe poderosamente. Fiquei muito feliz com o convite. Amém. De estar aqui servindo o público. E é o podcast que tá na boca do povo. É isso aí. E eu tô aqui com vocês. É muito bom estar aqui. E bora, né? Interagir, falar do que, né, Deus colocou no coração de vocês. E a gente tá fazendo essa troca. É muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos tratar de um assunto de suma importância, principalmente para a nossa geração. O intuito da gente trazer a Jane Kelly aqui é explorar um pouquinho do conhecimento que está nessa cuca dela aí. Nós sabemos que nós, como cristãos, apesar de nós vivermos um mundo espiritual com muita profundidade, nós também não somos só seres espirituais, nós somos seres emocionais. E nós estamos vivendo aí, na pós-modernidade, a época das doenças psicossomáticas. E por isso, hoje nós gostaríamos de tratar um pouquinho sobre doenças emocionais e sobre, principalmente, saúde emocional com a doutora Jane Kelly. E, Jane, a primeira coisa que a gente gostaria nesse primeiro momento, assim, logo de cara no podcast, é que você, como uma cristã e psicóloga, viesse, assim, desmistificar um pouco e retirar esta roupagem das doenças psicossomáticas que muitas das vezes nós temos no nosso meio, né? Esse preconceito com algumas dessas doenças e até mesmo a falta de auxílio dentro de algumas igrejas por enxergarem isso como uma frescura, uma falta de fé. Traz pra gente um pouquinho sobre a necessidade da gente falar sobre isso, principalmente no nosso meio. Sim, e é um tema muito pontual, né, Lincoln? Falar sobre saúde mental e fé cristã nos tempos de hoje, nos dias que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos sobre saúde mental, eu louvo a Deus que nós já estamos quebrando, assim, muitos tabus, né? Porque se a gente colocar isso fora, vamos colocar isso um pouco fora do contexto cristão, do contexto religioso, do contexto evangélico, pentecostal, principalmente, que é a raiz que nós estamos, então nós sabemos como, vivenciamos isso no meio, sabemos como que estão aí os comportamentos, qual que é a visão e o pensamento em relação a isso. Se a gente tirar desse contexto cristão e vamos jogar para o contexto só secular, né? No meio secular, digamos assim, lá fora do contexto religioso, já é um tabu, já é uma resistência. Porque falar de saúde mental, até então não era algo cultural do brasileiro. Eu falo que são duas coisas que nós precisamos de quebrar, sabe, dessa questão da cultura, é falar sobre saúde financeira e saúde mental. Verdade. Então, quando nós falamos sobre saúde mental no meio secular, de modo geral, independente da crença, da fé ou da religião, a gente já encontra uma certa resistência, porque foi construído culturalmente que saúde mental, quem precisa de ter acesso a isso e buscar esse auxílio, é a pessoa que é louca, que é doida, né? Então, a gente tem aquela ideia.
eu não rasgo nota de 100, eu não taco pedra. Então, se tem alguém que tá fazendo terapia, ou precisa de uma ajuda psicológica, buscou um psiquiatra, tá tomando um remédio para ansiedade, depressão, para dormir, as pessoas já colocam lá, é o problemático, é o doido. Tem alguma coisa errada, né? Então, coloca a pessoa como uma pessoa completamente assim, desvairada, louca, incoerente, desequilibrada em todos os sentidos. Então já culturalmente falando, do brasileiro. Não somos um país que costumamos investir. Então o brasileiro, ele é muito assim, concreto, palpável. Então eu invisto, eu pago naquilo que eu posso ter, que eu posso pegar. Saúde mental é algo subjetivo, né? Então é um investimento a longo prazo, gradual. Você não toca. Você sente a transformação, muda seu estilo de vida e você vive isso, né? E isso perpetua para sua geração. É um legado que você carrega na sua saúde mental, seja ela debilitada ou não. Então, já é um tabu no meio secular, né? Então, a pessoa não rasga nota de 100, é mimimi, é falta de trabalho, é frescura. Vai caçar, né? O que fazer. Vai caçar o que fazer. Você está procurando algo, ou então assim, é algo só para rico, para classe alta, investir nisso, né? Então é luxo. Então a ideia que o meio secular tem é que às vezes cuidar da saúde mental fora do contexto da loucura, sabe? Ou cuidar mesmo para o bem-estar é luxo, né? Então a necessidade básica é vestir, é comer, dormir, um teto, né? E então vamos jogar isso para o meio cristão. Então pensa, se já há uma resistência, né? Lá fora, culturalmente falando, do brasileiro, agora joga isso para o contexto cristão. Então, a gente tem uma ideia engessada, padronizada, que é uma religiosidade enrustida. Falar da saúde mental, falar sobre as doenças da alma, né? Doenças psicossomáticas. O que é psicossomáticas? É uma doença mental, emocional, que somatiza no corpo. Soma no grego significa corpo. Psi, alma, né? Então, alma e corpo é aquilo que adoece a alma, que são as emoções, o pensamento, né? Adoece mentalmente, emocionalmente, e isso reflete no corpo. Como uma pessoa que tem ansiedade dá manchas no corpo. Uma pessoa que tem ansiedade e tem uma crise de ansiedade, um ataque de pânico e desmaia. Uma pessoa que dá uma dor de barriga, então é uma somatização, né? Então, psicossomáticas é uma doença mental e emocional que vai somatizar no corpo. E então falar sobre isso no meio cristão dobra essa resistência. Porque, olha, meu psicólogo é Deus, soa como falta de fé, soa como um pecado enrustido. O que você fez pra você estar sofrendo assim? Você tem pecado aí? É a teoria dos amigos de Jó, né? Isso, sim. Os amigos de Jó ali, eles olhavam pra ele naquele estado e eles pensavam assim, cara, é impossível alguém tá sofrendo desse jeito e não ter um pecado. Conta pra gente aonde que tá. Então as pessoas, elas acabam sofrendo da síndrome dos amigos de Jó, né? Quando eles veem alguém nesse estado, conta pra gente onde é que tá seu pecado. Exatamente. A gente vê um episódio também de Jesus, né, curando um deficiente, e os discípulos questionam o que ele fez, ou o pai, os pais, quem pecou, né? Então, todas as vezes que, principalmente para falar da alma, então, gente, aqui daria, assim, umas 6 horas de podcast para falar de um tema tão... Já vamos agendar a volta. Não é? Já tem que marcar. De um tema tão extenso. E então, vamos lá, vem da nossa cultura religiosa também. Então, a gente agora tá pegando pro meio cristão, existe uma resistência, parece que a minha fé não tá suficiente, isso parece que vai ofender Deus, né? Porque ele é o meu psicólogo, ele é o tudo, todas as minhas demandas são lançadas nele, tudo é lançado nele, e quando eu recorro a uma ajuda, parece uma falta de fé, parece uma insuficiência na fé, como se a gente estivesse traindo o céu, né? E sendo que, na verdade, é um dos caminhos de cura, é bíblico, é sábio você se posicionar buscando ajuda. Então, o cristão, culturalmente falando, nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente cuida do corpo, alimenta, toma banho, dorme, e aí é o pão de cada dia, vamos trabalhar, vamos conseguir nosso pão para alimentar. Toda a demanda da alma
a gente tem aquela cultura de que toda demanda da alma é só o céu. Tem que ser místico, é espiritual, tem que ter sinais, tem que ter maravilhas, tem que ter mover. Então, assim, a minha alma para ser curada da ansiedade, da depressão, do trauma, tem que ter uma oração, uma imposição de mão, tem que ter unção com óleo, tem que ter língua, tem que ter anjo, labareda de fogo, tem que ter haja de querubins para que haja uma cura ali. A gente tem a ideia de padronizar a cura na alma só para os movimentos litúrgicos, sacrossantos, só dentro de um congresso, de um seminário, de um culto. Quando, na verdade, sentar e conversar poderia ajudar bastante. Né? E isso para o cristão, a ideia é que se a demanda da alma, das emoções, não for curada nesse meio religioso, litúrgico, sacrossanto, então não vale nenhuma outra fora disso, né? E o que a gente compreende, estuda. Qual que é o meu versículo, meu texto áureo para ministrar saúde mental e fé cristã? Um povo será destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento pode destruir um povo, uma nação, uma igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então entenda que nem o inferno inteiro tem o poder de destruir um povo, né? Não é ideologias políticas, outras religiões ocultas, né? Entidades malignas, mas o que de fato destrói um povo é a ignorância. E o que nós temos que bater de frente, você vê que vai abrindo vários leques, né? A gente começa e vai abrindo. O que a gente tem que bater de frente é com a preguiça intelectual no meio cristão. A preguiça intelectual. Então, ou seja, a gente está ali na igreja, vamos receber a porção do Espírito, vamos ouvir a palavra, vamos falar ali em línguas, ok? E a gente só absolve conteúdos de terceiros, de quem está ministrando. Verdade. E enquanto que a vida cristã, ela exige de você buscar, cavar crescimento. O Luiz Hermínio, o pastor... Desenvolvimento pessoal, né? Isso. O Luiz Hermínio, ele usou até uma frase para falar numa questão de buscar a profundidade teológica. Não passe pela Bíblia correndo, porque ela é muito mais profunda do que extensa. Então, nos incentiva a cavar a profundidade. Então, a preguiça intelectual, ela contamina, ela mina, ela mata. E por muito tempo nós levantamos essa bandeira de que fora do saber teológico não cabia pra gente, era pecado. Então só o saber teológico, nós precisamos de dominar o saber teológico, então só falar em línguas, busca os dons espirituais, e é isso. E a vida cristã, gente, nós somos corpo, alma e espírito, precisa de ter um alinhamento. Meu espírito tem que estar alimentado, intelectualmente eu tenho que estar ali também envolvido no saber teológico enquanto cristão, mas eu também preciso de dialogar e conversar com outros saberes científicos, porque até para mim, com sabedoria, aplicar o saber teológico. Então, Lincoln, então Gabriel, e é tão engraçado, né? Porque que eu tenho Lincoln Gabriel e eu tenho o Gabriel aqui, Pereira. Parece que tá falando um só, Parece né? que tá falando um só, viu, gente? É Gabriel e é Lincoln. Aqui é Lincoln Gabriel e Gabriel Pereira. É isso aí. Então, quando nós falamos de saber teológico, quando você, cristão que está em casa, e você tem que abrir... Aqui eu preciso fazer essa introdução para entrar na questão da saúde mental. Nós temos que abrir essa visão, a gente tem que ter essa sabedoria, porque... quando eu domino a palavra, as escrituras, né? Quando o Espírito Santo me motiva também a interpretação, quando eu busco o discernimento, tá, gente? Né? Um anjo que vai chegar na sua casa com a brasa, no seu cérebro, na sua cabeça, vai falar, toma o dom de discernimento, você vai sair ali descobrindo tudo, né? O dom de discernimento é dado àquilo que renuncia, tira tempo para estudar, para alinhar, para debruçar em cima das escrituras, em cima de outro conhecimento. Ele tem o discernimento. Então, quando você tem o discernimento da palavra, você precisa de ter acesso a outros saberes ao seu redor. Na sociedade, o saber político, que a igreja tem que ter conhecimento disso, né? O saber científico, da medicina, o saber do direito, do jurídico, filosófico, né? Social, a gente tem que ter esse conhecimento para a gente aplicar a palavra. Deixa eu dar um exemplo para o pessoal que está me explicando, tá me escutando aqui para ficar claro. Teve um tempo que eu queria muito fazer um trabalho com prostitutas em Belo Horizonte, né? E o que eu precisei de fazer? Eu não posso ter religiosidade nesse momento. Eu precisei de ir em prostíbulos, né?
aqui em Belo Horizonte, para quem está escutando, nós estamos aqui em BH, e tem ali avenidas no centro e ruas ali. Principalmente a Guaicurus. Guaicurus, ali na São Paulo, que é o polo, né, da indústria da prostituição. E ali, por quê? Porque eu precisei de pesquisar como que elas viviam, como que elas estavam, idade, contexto cultural. Ter o conhecimento. Ter o conhecimento da questão social delas, né? E eu, como uma cristã, a gente tem que ir, né? E você vai pregar o evangelho para alguém que está debaixo da ponte e ele 10 dias sem comer, ele vai ter raciocínio? Ele vai ter estrutura para poder te ouvir, para sentar ali? Se a gente primeiro não oferece uma necessidade básica, eu levo uma marmita, sento, converso e ali você pode conversar e pregar a palavra, né? Então eu procurei saber como que era. Então eu aproveitei que eu estava fazendo um trabalho também psicológico e ali tinha uma pastoral da católica. Ali tinham padres, enfermeiros que cuidavam dessas mulheres, né? E eu comecei a conversar com eles. E eles criaram uma organização ali de artesanato que dava a essas meninas, essas prostitutas, a oportunidade de fazerem artesanatos manuais, né? Bolsa, tecido, crochê, pintura, quadros para vender como alternativa para sair da prostituição. E o que pesquisando, eu precisei de ir para o outro saber, o saber social, para poder fazer um trabalho ali evangelístico, entende? Então, como que eu ia aplicar a palavra? Eu precisava de outro conhecimento para me conseguir aplicar a palavra. Então, eu precisei de saber o contexto delas, cultural, social, condição financeira. Então, eu fui para a idade delas. Lincoln, Gabriel, a gente tinha aquela ideia de, são meninas de 18 anos que estão ali, são meninas de 20, 25, pasmem. A menor idade que eu achei lá era 42 anos. Né? E tinham mulheres até de 60 anos ali. Uhum. A maioria veio do interior, trabalhar em casa de famílias. Não deu certo? Não deu certo. E ali não querem voltar para o lugar, para o interior, para a cidade. E não querem falar com os parentes que não têm onde morar, porque elas vinham morar em casa de família, trabalhar e morar ao mesmo tempo. E aí acabava que elas achavam a prostituição, né? E ali ficam 24 horas, moram muitas vezes ali, né? Todas, a grande maioria com síndrome do pânico, não saíam na rua, depressivas, né, com saúde emocional assim arrebentada, doentes mentalmente por causa dessa rotina ali, né, a um custo bem baixo, né, os programas. E se eu não entendo essas necessidades delas, como é que eu vou, sabiamente à luz da palavra, suprir também e aplicar a palavra em cima da necessidade dessas mulheres, né? Então, nós precisamos de sair da preguiça intelectual para a gente entrar nessas camadas necessárias. Então, eu sempre falo com os jovens, quando eu estou palestrando para jovens, busquem conhecimento, estudem, vão para as faculdades, dominem a palavra seja a âncora de vocês, seja a primazia no coração. Se você tiver a palavra como âncora, não tenha medo de entrar nas universidades. Você não vai ser influenciado, você vai influenciar. Porque aqui, a palavra está aqui e eu busco o conhecimento secundário, né? Que vai estar ali dominando o meu nicho, mas a palavra ela é o centro. Então eu vou pegar a palavra, eu vou aplicar. Quer estudar? Seja um advogado cheio do Espírito Santo. Seja um médico cheio do Espírito Santo. Seja uma professora, uma pedagoga cheia do Espírito Santo, né? Seja um bom publicitário do marketing cheio do Espírito Santo. Seja um TI cheio do Espírito Santo. Domine a palavra, que você vai entrar em outros saberes. E quando o médico disser assim, não tem jeito, você vai falar, eu conheço o médico dos médicos. Quando um juiz disser, você sendo um juiz, falar, aqui eu não tem como, você vai falar, eu conheço o juiz dos juízes. Então a gente precisa de entender que outros saberes faz parte da vida do crente, com sabedoria e com equilíbrio. Se primeiro você guardar a palavra no coração, não tenha medo de ter acesso a outros saberes. Aquilo que confronta com a palavra, joga fora. Aquilo que eu posso fazer, eu lançar a mão sim. Então, falando da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, é lícito e é bíblico, a ciência está aqui para nos servir, né? Deus, ele é o dono de tudo, ele detém todo o saber, ele é a própria sabedoria. E muitos crentes confundem aquela palavra que diz o seguinte, aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Mas aquele buscar ali é o que? A sabedoria. A sabedoria clama às portas. Aqueles que me buscam de madrugada vão me achar. Sabedoria, conhecimento, para ter discernimento. Eu falo com o jovem, vem a Cristo
Aí muita gente pensa, opa, a Jane não é canela, não é pentecostal, não é sobre isso. Mas quando o jovem vem a Cristo, eu falo o seguinte, busque 2 coisas depois de você receber Cristo no coração. Sabedoria e discernimento. Você vai conseguir, né, vencer aí os desafios da vida. Então, Lincoln, o desafio é conhecimento. Antes de você falar, não é de Deus, é maligno, é do diabo, busque ler, compreender. Nós precisamos de cuidar do corpo, alma e espírito. Se você cuida do espírito, se você é cheio do Espírito Santo, tá ali na igreja, é um crente que serve ao Senhor, é envolvido, mas você negligencia o cuidado com o corpo e com a alma e com a mente, com as emoções, tem alguma coisa errada com o seu evangelho. O evangelho, ele é equilíbrio. Eu preciso ter discernimento para entender que eu preciso lançar a mão da ciência. A ciência está aqui para me servir. E muitas vezes o meu caminho de cura, Gabriel e Lincoln, vai vir da ciência. Verdade. E sabe o que a gente faz? A gente padroniza a maneira de Deus agir. Hoje a gente vai me situando quando tiver alguma pergunta. Porque deixa eu dizer pra vocês. Tá muito bom de ouvir. A mulher segundo a ciência... Muito bom de ouvir. A mulher segundo a ciência fala 15 mil palavras a mais do que os homens por dia. Ainda convida uma convidada, né? Convida uma mulher como convidada aqui. Benção pura. Não é? E aí, a gente padroniza a maneira de Deus agir. A gente tem a ideia de que a minha cura vai ser no pé do altar, com unção, com oração. Eu creio no poder da cura. Eu nasci no berço cristão. Eu já vi mudos falarem, surdos ouvirem. Já vi paralíticos andarem. E creio no poder da oração e da cura. Mas eu também tenho que ter equilíbrio, né? Equilíbrio, sabedoria e maturidade cristã para entender que muitas vezes o meu caminho de cura, que Deus vai me direcionar, não vai ser uma cura automática e instantânea. Ele vai falar... vai ser através do conhecimento, né? E do usufruir da e ciência. do pesquisar a ciência. Levantar, procurar um médico. É interessante isso, né, Jane? Porque é o seguinte, na verdade, quem tirou Deus do meio da ciência foi a partir do iluminismo, né? Antes disso, a partir de Deus, as pessoas, elas exploravam as outras áreas, mas talvez isso, quem sabe, seja um podcast para outro dia. Porque se a gente entrar aqui. Sim. Mas assim, dentro desse conhecimento sobre essas doenças emocionais, quais são essas principais doenças emocionais hoje e como a gente pode identificar cada uma delas? Assim, as principais, talvez o leque seja grande, mas as principais, principalmente você que tem o conhecimento de causa por trabalhar nesse meio e atender pessoas regularmente, quais são as principais doenças emocionais que as pessoas chegam no seu consultório hoje e como identificar cada uma delas preventivamente? Já aproveita e como tratá-las. E como tratá-las. Eita, não Tá é? muito bom de ouvir. Então, se a gente falar assim de essas doenças emocionais e mentais, todo ser humano está suscetível a isso. Tanto crente quanto não crente, né? Tanto cristão como não cristão. Nós estamos sujeitos a passar pelo luto, pela angústia, pela tristeza, pelas adversidades da vida. A diferença está em como passamos e com quem passamos. E a nossa maturidade, visão e sabedoria para lidar com isso. Eu sempre falo que não é a tragédia que te define, é a sua atitude diante dela, né? E o cristão, por servir a um Deus sábio, ele tem que ter sabedoria para isso. É por isso que a gente precisa buscar essa sabedoria. Quando nós falamos disso, todos nós estamos sujeitos a isso, tanto crentes como não crentes, né? E humanamente falando, de maneira global, tem sido muitas doenças emocionais têm nos afetado. Vamos então falar de Brasil, né? O Brasil, o que predomina nos últimos anos, e o que predominava e ainda predomina, é a ansiedade. Nós, como mulheres, eu digo mulheres agora, nós ficamos durante muito tempo em primeiro lugar na Organização Mundial da Saúde, como as mulheres mais ansiosas de todo o globo terrestre. As mulheres brasileiras. Pós-pandemia, 2020, a situação muda de maneira global. Não é só algo que o brasileiro e as mulheres brasileiras enfrentaram, né? Mas assim, inteiro, né? O mundo inteiro. Mas ainda assim, a conta foi alta para o Brasil. Por que eu falo? Porque culturalmente falando, a gente não tinha esse hábito de aderir ao cuidado da saúde mental. Então, por isso que a nossa nação é o país que mais sofre com isso. Porque culturalmente falando, nós éramos engessados, resistentes a isso. Então,
Por isso que nós estamos pagando um preço muito alto. Pós-pandemia, nós somos a nação mais ansiosa do mundo hoje, né? Então, se você... vamos pegar aí a cada 10 mulheres... os dados ainda não estão atualizados, mas vamos falar logo após a pandemia, a cada 10 mulheres, 8 estavam com ansiedade. A cada 10 homens, muito alto, né? 6, 7 estavam com Qual que é a ansiedade. melhor definição de ansiedade que você considera? Definição de ansiedade. E como ela se manifesta, assim, no nosso dia a dia? Sim, então vamos definir como é a ansiedade aqui. Então, já temos, vamos deixar aí para o pessoal que está escutando um gostinho de quero mais, Isso aí. porque não tem como a gente explainar. Tudo. Mas vamos falar sobre a ansiedade, então. Isso. A ansiedade, ela é a top número 1, né, de adoecimento mental no meio do brasileiro. Hoje não só as mulheres, mas todo brasileiro sofre com ansiedade hoje. Então, quase metade da nossa população sofre com E qual ansiedade. que é a faixa etária? E hoje predomina nas mulheres, né? Hoje toda a faixa etária, hoje a gente já fala de bebês com ansiedade. A gente já tem estudos avançados aí fora do país que fala até com bebês no útero, já com ansiedade, né? Então, a gente fala de bebês com ansiedade, crianças ansiosas, pré-adolescentes, adolescentes, mulheres. Então, hoje, assim, não tem uma faixa etária. A gente sabe que as mulheres são mais ansiosas, até pela complexidade feminina e por predominar mais o gênero feminino, né, no Brasil. Então, você vê que tem lugares que a gente tem mais mulheres do que homens, né? Então, então vamos falar, tá, ansiedade. Todo mundo fala de ansiedade, já é um termo banalizado, já é clichê, né? Então, assim, até banaliza o termo. E por que a gente bate na tecla? Falar sobre ansiedade. Algumas pessoas até subestimam por tanto ser falado. A gente insiste em dizer e falar sobre ansiedade, prevenir, tratar, porque toda ansiedade não tratada, ela vai evoluir para um quadro depressivo. A importância de tratar, né, as causas da ansiedade, ou a raiz da ansiedade, ou a ansiedade enquanto não evolui para um quadro mais grave depressivo. Então, toda ansiedade não tratada, ela vai evoluir para o quadro depressivo. E ansiedade, eu vi uma definição, eu não me lembro agora se é no grego, ou se foi no termo hebraico, latim, que ansiedade significa partido, pesando em 2 balanças. Né? Dividido, se vai dar certo ou não vai dar, vai ou não vai, né? Então, no termo teológico, talvez, digamos que é partido, pesando em 2 balanças, né? E aí, quando a gente joga para o nosso termo psicológico, a ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, pensamento acelerado, medo, insegurança, né, relacionada a uma causa. E quando aquilo ocupa a minha mente e me preocupa, e essa preocupação perdura por mais de 3 meses. Então a gente pode chegar à conclusão de que a ansiedade é sofrer por um futuro que não aconteceu somente na minha cabeça. Na cabeça, né? É algo que a gente fala que costuma dizer que é excesso de futuro, né? Preocupação, medo com o futuro. Às vezes a gente usa o termo que a depressão é excesso de passado, né? Mas quando a gente fala de ansiedade... É excesso de futuro. A gente está falando de preocupação, de coisas que ainda não aconteceram, né? E de medo, de insegurança. Você acorda preocupado com algo que você nem sabe o que é. Exatamente. É uma ânsia, não tem algo que te faça estar ansioso, mas já começa a sentir por causa da correria, por causa da nossa rotina, toda essa mídia, redes sociais. Então, assim, como eu sou didática e metódica, vamos lá. Ansiedade. O que é uma ansiedade? É preocupação, medo, insegurança excessivo. Né? E quais são os sintomas dela? Insônia, pensamento acelerado, né? Ou você deita, dorme, quando você acorda de madrugada para poder usar o banheiro, não consegue voltar a dormir, né? Muitas vezes falta de ar, taquicardia, né? Coceiras, inquietude, né? Agitação, hiperatividade, a compulsão. Sabe aquela pessoa, eu quero comer alguma coisa, mas eu não sei o que é, né? E uma inquietude. Então, são vários os sintomas. Dor de cabeça, enxaqueca, a pessoa, ela tem tremores involuntários nos músculos, no olho, na perna, no braço, o músculo começa a tremer involuntariamente, né? Muita gente, às vezes, com esse estresse, o estresse, né, do dia a dia, a rotina,
gera isso também. Então, vários sintomas caracterizam, principalmente manchas roxas pelo corpo, vômito, náusea, dor de barriga, prisão de ventre. É quando a pessoa, ela tem uma sensação de que tem que fazer algo ou que deixou de fazer, uma culpa que ela não sabe de onde vem essa culpa, né? São vários os sintomas. E o que pode causar uma ansiedade? Primeiro, hoje nós falamos que a ansiedade também, a gente já pesquisa e fala que ela é hereditária, genética. Então, nós já falamos de uma ansiedade hereditária, né? O histórico de vida, a história de vida daquela pessoa. Como foi a criação, pais, ambiente, alimentação, cultura, tudo que ela absorve contribui para um quadro ansioso. Todo esse ambiente da criação de um ser humano, ele influencia muito em como será o seu quadro emocional, né? Sim. A criação, infância conturbada, né? Um problema financeiro, a dificuldade, como que eu vou pagar algo e o trabalho vai ser suficiente? Não vai, né? Muitos jovens, a gente tá preparando para casar e já lida com aquela ansiedade, principalmente os homens. Eu quase morri. Os homens, né? E aí, eu vou dar conta de uma casa? Eu vou ter que pagar um aluguel, não é? Então, assim, essa preocupação financeira, se vai dar conta, se não vai. Então, assim, precisa de ser avaliado pra gente descobrir a raiz, essa causa, né? Então, hoje nós estamos suscetíveis e vulneráveis por causa do estresse, da correria, do estilo de vida que o ser humano vive hoje na nossa era, na nossa geração, né? Uhum. De maneira global. Contribui para um quadro ansioso. Esse quadro não tratado, ele vai evoluir para um quadro depressivo. Hoje a gente fala muito do transtorno misto, que é o transtorno ansioso depressivo. A gente não fala mais de uma pessoa que vem até nós buscando ajuda só com ansiedade. Existe o quadro misto, o quadro que a pessoa oscila entre ansiedade e depressão. Preocupação e angústia. Uhum. Preocupação e angústia. E vai oscilando. E arrebenta as emoções, né? Porque aí você fica debilitado em todas as áreas. E afeta a fé. Afeta o relacionamento. Afeta o desempenho. Afeta o casamento, o trabalho, as relações, né? Enfim, toda a esfera do ser humano é afetada com a ansiedade. Se, assim, uma definição, assim... Seria tão bom se a gente tivesse mais de uma hora hoje, né? Eu tô aqui só me Dentro alimentando. dessa definição que você acabou de dar pra gente do que é ansiedade, você como uma psicóloga, quais são as estratégias para poder lidar com essas crises de ansiedade? Porque o ansioso, geralmente, ele tem um momento em que a crise ela vem mais forte, né? Eu, particularmente, hoje, graças a Deus, eu sou um pouquinho melhor, mas justamente por esse fato da criação, eu cresci uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, às vezes deitava a cabeça no travesseiro, eu já cheguei a bater na cabeça assim e falar, pelo amor de Deus, para ver se a cabeça parava de pensar em futuros que só estavam acontecendo na minha cabeça e que nunca aconteceram, né? E a gente vai sofrendo com aquilo ali e acaba com a nossa saúde emocional. Hoje, graças a Deus, eu sou bem melhor. Mas, assim, quais são as estratégias que você passa para poder lidar com essas crises de ansiedade? Sim, você até tocou num ponto da questão das crises, né? Então eu preciso de dizer, nem todo quadro de angústia é um quadro depressivo. E nem todo quadro de preocupação significa uma ansiedade. Então, um profissional pode te avaliar para entender, é um quadro ansioso? É um quadro depressivo? Porque nós vamos ter momentos de angústia na vida. E não significa que é uma depressão. Né? Eu vou ter um quadro de preocupação naquele momento. Você vai tirar uma carteira, você vai ficar preocupado, né? Você vai casar, uma preocupação. Você vai fazer uma viagem inédita, você fica preocupado. Tô preocupado em apresentar um trabalho na faculdade. Vai pregar, levar a palavra a primeira vez. Você vai ministrar no culto de jovens. Ixi. Fica ansioso, né? Ansiosa. Então, nem todo quadro de preocupação é uma ansiedade. Vai ter momentos ali que eu vou ficar uma semana, 2 semanas, um mês preocupado com algo, ou um mês triste, angustiado com alguma coisa, né? Agora, se perdurar por mais de 3, 4, 6 meses, a gente já fala de um quadro patológico, né? Porque existe a ansiedade patológica e a ansiedade boa, que é aquela ansiedade que todo ser humano vai sentir, uma preparação, uma expectativa. Isso é completamente normal, vamos dizer assim, né? É comum. Essa é a palavra. E tem aquele quadro que é patológico. Então, nos quadros patológicos, que a ansiedade afeta negativamente a rotina, a vida da pessoa, a gente tem os meios aí para aliviar e lidar com essa ansiedade, né? Então, começa mudando o estilo de vida nosso. Então,
primeiro, se já está num quadro patológico grave que afeta negativamente a rotina e a vida, e a gente fala que a pessoa já dá crises de ansiedade, o que é a crise de ansiedade? É a pessoa que está num quadro ansioso e essa ansiedade chega um momento que ela tem um pico. Um pico. É como se fosse um surto. E nesse pico de ansiedade, ela sente o coração acelerado, falta de ar, a cabeça roda um pouco e ela começa a sentir uma sensação de desmaio. A mão fica gelada, um suor gelado, né? E isso a gente chama de crise. E essa crise, quando ela acelera mais, ela é mais grave, a gente já fala de um quadro de pânico. É onde a pessoa chega até desmaiar e perder o sentido de pânico, essa falta de ar, né? E aí, a gente entende que a pessoa vai precisar de uma intervenção profissional. Dependendo de como está, a gente sempre indica, busque um profissional. Procure um profissional. Não tem outro meio para você ser avaliado, para entender o grau dessa ansiedade, né? O nível dela e como que ela está afetando, para ver se vai precisar de uma intervenção medicamentosa, a princípio, né? Então, a dica que eu dou, procure um profissional. Segunda dica, se precisar de intervenção medicamentosa, faça uso sim, né? Porque a gente tem data para entrar e para sair. Se for disciplinado com o tratamento, que muitas vezes o crente tem dificuldade para ser disciplinado com o tratamento, é um tratamento que ele, até curto prazo, a medicação vai ser retirada aos poucos, então não é errado. Errado é você não passar pelo processo, né, medicamentoso corretamente, e aí você vai se tornar dependente por indisciplina, né? Mas fazer intervenção de medicações, dependendo do quadro, é necessário, porque senão evolui para um quadro depressivo. E atividade física, o crente tem essa cultura de que, sabe, de não aderir à atividade física, cuidado físico. A atividade física, gente, não é pra ali pro ego, pra estética, né? Pra você tá ali bombadão. Não. Atividade física é saúde pra vida. Hoje, jovem, cristão, irmã, mulher, homem que tá me ouvindo, a Organização Mundial da Saúde diz que se você não pratica atividade física, você já é considerado adoecido. A atividade física eu não sabia. Combate a ansiedade e a depressão 3 vezes na semana, durante 25 minutos, uma caminhada combate a ansiedade e a depressão. Ajuda na dopamina, né, na adrenalina, nos hormônios, né, que te dão bem-estar e combatem outros tipos de alimentos hormonais, até mentais e emocionais. Então, assim, produzir hormônios bons no corpo combate a ansiedade e a depressão. Isso vem através da atividade física, né? A gente precisa de colocar o corpo para trabalhar, para funcionar, através da atividade física e é fundamental. A gente precisa. Jana, eu não tenho nada, eu sou saudável, faça atividade física como prevenção. 3 vezes na semana. E se você não faz atividade física, você não é saudável. Sedentarismo não é saúde, né? Então, uma outra dica. Vamos falar aqui, tem tantas coisas para dizer e o nosso tempo não permite, mas vamos falar sobre a questão dos pensamentos, da preocupação, né? E aí, como cristãos, eu quero trazer aqui, eu não tenho tempo para falar dos tipos de ansiedade, mas o tipo de ansiedade que mais predomina é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, que é o que mais predomina no Brasil. Qual é o sintoma da TAG? Eu tenho uma preocupação, mas eu não sei com o quê. Eu tô aqui, mas tô preocupada com a conta de amanhã, com a janta de amanhã, com o carro na garagem, com o pneu, com o culto à noite, com a casa. Não existe algo que define a sua preocupação, né? Ela não tem um episódio para ela. É a TAG. E aí, ela afeta o seu sono, ela te dá compulsão alimentar, dor de cabeça, náusea, dor de estômago, né? E dá o cansaço, fadiga, né? E desmotivação, vazio, desesperança, né? Isso tudo é sintoma também de um quadro ansioso e da TAG. Agora, vamos dar uma dica à luz da palavra, né? Como que nós vamos tratar de uma ansiedade à luz da palavra? Jesus foi o primeiro a tratar sobre ansiedade em todos os tempos, né? Em Mateus 6, a partir, acho que é do 21 por ali. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, nem com o que haver de comer, de beber, nem de vestir. Olha só que interessante, né? Sim, e muita gente pega esse texto e fala que a ansiedade é pecado, a ansiedade não pode ter porque é pecado. Se Cristo está usando não andeis ansiosos, é porque existia ansiedade. Né? Então é porque é da vida humana, é da demanda humana,
sermos ansiosos, né? Então é por isso que Cristo vem trazendo essa cura, essa palavra, não andeis ansiosos, E né? Pedro também fala isso, né? Lança sobre o Senhor Toda toda a a vossa vossa ansiedade. Porque Isso- ele tem cuidado de vós. Exatamente. E por quê? Porque tem crente ansioso, existe ansiedade. Então nós temos que tratar e trabalhar a ansiedade. Quando Cristo fala não andeis ansioso, Pedro fala lancei sobre ele toda a sua ansiedade, é nos incentivando a tratar e a cuidar da ansiedade, né? Não é reprimir, condenar dizendo é maligno, é do demônio. Condenar é você reprimir essa ansiedade, né? E aí se você reprime ou condena, você não trata. E aí você peca, porque imprudência é pecado. Se eu não cuido da minha saúde mental, eu estou pecando, eu estou sendo imprudente. Imprudência é pecado. Então, sim, eu devo tratar da minha ansiedade, procurar os profissionais corretos para isso, né? À luz da palavra, então eu quero usar Filipenses, se eu não me engano, capítulo 4, porque a gente quando chega nos 40, Lincoln, né? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, se eu não me engano, vai conferindo, né? Quem puder. Paulo vai dizer o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é isso? Quando Paulo está dizendo não andeis ansiosos, ele está querendo dizer, se vocês estão ansiosos, mas tratem dessa ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas, o que Paulo vai dizer? Se vocês estiverem ansiosos, né? O que a gente vai fazer? Coloquem ao Senhor todos os seus pedidos em petição, né? Em forma de petição. Não andeis... Ele está pesquisando aí. Leia pra gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Pausa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as suas petições sejam conhecidas por Deus, né? Coloque os seus pedidos em forma de súplica e ações de graça e louvor. Vão me destrinchando, porque aí a gente já tem uns minutinhos para concluir. Paulo tá dizendo assim, olha, não andeis ansiosos. 20 minutos ainda. Eita, que coisa boa. Não andeis ansiosos, mas se você estiver ansioso, ansiosa, faz o seguinte, entra pro teu quarto e coloque diante de Deus os seus pedidos. Petição é o que, Lincoln? É quando eu tenho uma necessidade. Eu procuro um advogado, eu falo para ele qual que é a minha necessidade, a minha demanda, ele organiza em forma de petição ao juiz. Então, quando Paulo me orienta é o seguinte, não andeis ansiosos, mas coloquem as suas necessidades em forma de petição diante de Deus. O que Paulo está me dizendo? Crente, organize os seus pensamentos e as suas preocupações. Petição quer dizer primeiro, segundo, terceiro e quarto. Coloque em prioridade, em ordem de prioridade, em ordem do que te preocupa. Petição é organizar as minhas necessidades em primeiro, segundo e terceiro. Então, o que Paulo está dizendo? Opa, vamos dar uma organizada nesse pensamento acelerado? Nessas preocupações que estão na mente? Vamos lá. E quando você tem o hábito de colocar no papel, escrever, tá? O que te preocupa, você vai ver que às vezes são duas coisas que te preocupam e parece que é 1 milhão. Mas como a gente tá solto aqui, tá desorganizado, fica, cresce numa proporção quando eu não tenho organização, planejamento. Entende? Quando eu não organizo a minha demanda. E o brasileiro tem essa falha de não planejar e não organizar. A gente vai vivendo a vida, né? Tem uma música popular que diz, vida leva eu, e o povo leva isso. Deixa a vida me levar e a vida vai levando. Então, quando eu organizo, olha como Paulo, sabiamente, há mais de 2.000 anos atrás ou 2.000 anos atrás, instrui a igreja sem nem sonhar que em 2024 esse seria esse surto, o né? mal do século, principalmente no Brasil, né? E sendo o Brasil um país cristão, né? Grande parte da população. Quase 80% da população. Católico protestante, né? Então, Paulo vai orientar. Organize em forma de petição. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas organize os seus pedidos. Anota. Entra pro quarto, coloca no caderninho a sua necessidade. Quando você colocar assim, a minha necessidade, número 1 é essa, número 2 é essa, número 3 é essa, aqui que Paulo vai falar, agora coloca diante do Senhor com a sua petição, 2 coisas importantes, com súplica. O que é súplica? Chora pelas suas necessidades, coloca pra fora. Tá angustiando, chora. A Bíblia vai dizer, existe um tempo de chorar. E o que a gente faz no tempo de chorar? A gente chora, só que a gente tem data pra entrar e sair disso. Então chora, coloca em súplica diante de Deus o que te aflige, o que te angustia. E quando você derrama e chora, organiza, fala com Deus, ora, falar. No consultório a gente usa muito isso. Fala o que te preocupa.
Por isso que a Bíblia diz, orai o tempo todo, confesse uns aos outros as suas necessidades, né? Tem comunhão, essa troca é terapêutica, né? E principalmente quando a gente faz essa troca relacionada à nossa fé. Então faça troca com alguém, procure um profissional, agora no âmbito, nessa cura no meio cristão e bíblico. Fale ao Senhor, coloque, desabafe, o Espírito Santo vai te instruir a procurar alguém, compartilhar, e quando você coloca, chora, e olha o que Paulo vai dizer, com ações de graça. O que é ações de graça, Lincoln? Louvor, cantar, gratidão, é culto. Culto é terapêutico. Levantar as mãos e adorar é terapêutico, né? Então, cultuar, colocar pra fora, cantar, agradecer a Deus, é como Jeremias diz, traga à memória o que te dá esperança. Então, a gente vai pro culto, a gente adora, a gente interage, a gente tem que ter comunhão, unidade, comunhão. Eu gosto muito desse texto, inclusive eu tenho uma mensagem sobre isso, de Lamentações, acho que é o 3 ali, né? Porque o Jeremias do 1 até ele chegar no momento, quero trazer memória que me dá esperança, acho que é do 1 ao 20 mais ou menos, ele só tá trazendo à memória as coisas ruins que aconteceram com ele. Tudo que era que aconteceu com ele durante a vida dele inteira, ele tá trazendo, ele tá sofrendo. Mas aí é a questão que você falou da gestão emocional, que é interessante esse salto que ele dá no texto, que eu acho fantástico. Eu sou, assim, um pesquisador muito assíduo da vida de Jeremias. É como se ele desse um salto assim, ele vem descrevendo, sofrendo do 1 ao 20, mas de repente ele chega e fala assim, para. Ele dá uma gestão emocional assim, ele fala, para, chega. Agora eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nossa, que forte. E um detalhe interessante, que Lamentações é cântico fúnebre. Jeremias, ele tá cantando um cântico fúnebre e ele dá um salto na gestão de emoção, como o Lincoln acabou de falar. Isso, e quando você fala de... vamos lá, gente, eu sou do comportamento, não tem jeito. Eu falo que a psicologia faz interseção com a teologia, com a fé, é fantástico. Quando ele dá esse salto, Lincoln, calma, viu, gente? A gente já vai voltar lá em Paulo. Quando ele dá esse salto, é atitude. Eu quero trazer a memória. Você precisa se desprender, né? Atitude. Ele tem uma atitude. Eu quero trazer a memória que me dá esperança. Então, assim, pra gente concluir, o salto que Jeremias está dando é justamente isso que Paulo está pedindo aqui. Atitude. Descreva os seus pedidos, organize em forma de petição, ore, chore, coloque diante do Senhor, mas depois também levanta do lugar da lágrima, sacode a poeira e vai render ações de graça, e vai adorar, vai ter comunhão, vai pro culto. Culto é terapêutico. E ele conclui dizendo, e a paz, que excede todo entendimento. O que Paulo está dizendo? E a paz que está acima de toda a ciência, que é a psicologia, que é a psiquiatria, que é toda a ciência do comportamento. A paz que está acima de toda a ciência guardará o teu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Onde é que a ansiedade afeta? Emoção e mente. Olha o que Paulo diz. A paz que está acima de tudo, de toda a ciência, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E ele continua. No demais, irmãos meus, tudo aquilo que é justo, puro, correto, que tem boa fama, que é digno de louvor, que isso ocupe a vossa mente. Leia para nós, Gabriel. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor nisto, pensai. Nisso pensai. O que Paulo está falando? Depois que você saiu do lugar da oração, da súplica e do culto, muda atitude, metanoia. Traga a memória que te dá esperança, ocupando com aquilo que é bom, puro, justo, correto, que tem boa fama. Aí você tá preocupado, não vai dar certo, vai dar errado, eu não vou conseguir. Sabe de quem que eu lembrei? Da irmã Ana. Porque o texto diz em 1 Samuel que ela entra na oração, ela tá abatida, triste, mas quando ela sai da oração, o seu semblante já não era mais de tristeza. Sai com atitude. E aqui, a questão da ansiedade afeta os pensamentos. Começa que eu penso e eu sinto. E afeta o meu comportamento. Vem a preocupação, eu sinto a emoção e eu me comporto desse jeito. E Paulo está falando, o que adianta se você colocar o seu pedido diante do Senhor, chorar, se você o adorar, mas se você não mudar? A mente. Se você não mudar a mente, ocupe a mente com aquilo que é puro, as peneiras de Paulo, que eu costumo falar. Passa aquilo que você está preocupando na peneira de Paulo. É justo o que eu estou pensando?
É correto? Tem virtude o que eu tô preocupando? É verdadeiro? É honesto? Não, então eu não vou me preocupar. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, é uma atitude. Eu não controlo o que eu vou pensar. Se eu disser assim, Gabriel, não pense que você vai cair ali na escada ou que o copo de água vai cair da sua mão. Você já pensa num copo de água caindo. Eu não consigo controlar, tá? É involuntário o que vem à minha mente. Mas eu decido se vai permanecer ou não. Exatamente. Ou eu alimento, ou então eu combato. Eu combato pensamento negativo com pensamento positivo. Traga a memória que me dá esperança. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou ir atrás. É assim eu combato os pensamentos de preocupação. E você acha que Paulo termina por aí? Pedindo pra gente mudar a mente? Paulo disse, organize os seus pedidos, coloque em forma de oração e súplica diante do Senhor, dê ações de graça, seja grato, adore, louve a Ele, ocupe a vossa mente com coisas boas. E aí ele finaliza dizendo, concluindo, permaneça nessa atitude. Ele vai dizer o seguinte, tudo aquilo que vocês viram e ouviram em mim, coloquem em prática. Pratique o que eu estou ensinando. E o Deus de paz irá com vocês. Quer ter paz depois que sair do ambiente de culto? Quer ter paz depois que sair de uma terapia? Permaneça com os bons hábitos. Permaneça praticando o que é bom, o que é saudável. Seja disciplinado e o Deus de paz irá com vocês. Então, ou seja, permaneça nas atitudes boas, permaneça naquilo que é correto, permaneça cuidando da saúde. Então, permanecer, né? A gente é indisciplinado. Então, Paulo diz, o que vocês viram e ouviram, coloquem em prática. E eu quero concluir dizendo, colocar em prática o que a ciência diz para cuidar da saúde, o que a ciência aponta. Colocar em prática o que a Bíblia está dizendo, né? Olha como Paulo me ensina a cuidar da ansiedade, tendo atitude, se posicionando. E você sabe que o brasileiro, ele absorve de 2 horas de uma palestra, ele consegue guardar 2% muito daquilo. Pouco. E para praticar então, né? Então é isso, né? Gente, vamos praticar. Não é falta muitas vezes de informação. Aqui nós temos podcast, nós temos informação, conhecimento tá na palma da mão. Só que a gente pratica muito pouco o que a gente sabe. Então nós precisamos de mudar mente para mudar hábitos e comportamento. Começa com disciplina e depois vira hábito. Então, assim, é uma orientação bíblica para a cura da ansiedade, né? Então, direcione a sua vida para os cuidados. Como que eu vou me tratar? Busque um profissional, leia sobre isso, mude a sua alimentação. A alimentação conta muito. Num outro podcast a gente vai falar sobre alimentação linkada à ansiedade, né? Mude a alimentação, mude os seus hábitos, mude a sua fé, mude as suas relações, mude o ambiente que você está, mude a rotina, estude, conheça, né? E aí você vai receber essa cura. E o caminho de cura também é o conhecimento. O caminho de cura é buscar um tratamento. O caminho de cura é a medicação e ser disciplinado na medicação. O caminho de cura é fazer uma atividade física, né? E tem muita gente esperando o quê? Uma imposição de mãos para ser curado, né? Para mudar tudo. Muito bom. Meu Deus do céu, é uma pena, né, Sou? Que o tempo já tá quase findando. Nós começamos, tá faltando ali uns 9 minutinhos, mais ou menos, por aí, né? Né, produção? É, por aí, é isso aí mesmo. Ô, Jane, assim, dando uma cortada um pouquinho nesse negócio de ansiedade, eu vim doido para poder te perguntar isso, porque assim, nós temos alguns minutinhos, eu acho que vai dar para dar uma pincelada aí uns 6 minutinhos, que é o seguinte, hoje também nós temos uma causa, principalmente para os pais, que ainda é muito difícil de lidar, que é a questão do autismo. Algum tempo atrás, não tem um mês isso, um pastor malucão, e a gente pode chamar esse camarada de idiota sem errar. Com certeza. No púlpito de uma cruzada, ele veio dizer que o diabo estava visitando o útero de mães fracas, estava fazendo as crianças nascerem com autismo. De onde que vem essa questão desse quadro tão alto de índice de crianças autistas nascendo hoje no Brasil? Porque eu me lembro que quando eu era adolescente, criança, tinha, assim, pessoas que sofriam desses transtornos, mas eram menos. Hoje em dia é muito alto o índice que a gente vê. Assim, em cada 10 crianças a gente vê, assim, quase que 5, por aí, crianças com autismo. De onde que vem o comportamento autista? De onde que provém isso? Você tem como trazer pra gente em rapidinho, assim?
Então, é uma questão, assim, até complexa, né, para muita gente, porque a gente não tem como você definir e dizer é isso, veio disso ou veio daquilo. A gente trabalha aí numa visão, né, e numa relação multidisciplinar com vários profissionais. Então, aí envolve neurologista, envolve a psiquiatria, né, envolve a psicologia, envolve a área genética, né? Então, enfim, eu não posso responder só por si só no saber psicológico, porque é uma gama, né? E os estudos ainda estão em andamento sobre isso, né? A gente entende que é uma questão genética, existem já algumas causas que apontam para algumas coisas que ainda estão se consolidando, por exemplo, fatores ambientais, estilos de vida, né? Uma questão ali geogenética, se a gente pode dizer assim. Então, enfim, podem ser várias causas, né, ao longo da história da humanidade, que fez com que nós fôssemos afetados hoje, né, com crianças nessa condição, né, do autismo. E a gente sabe que é uma questão neurológica, né, que afeta o comportamento, e isso tem sido objeto de pesquisa para muita gente, procurar um motivo, porquê, de onde vem. E a gente sabe que são fatores genéticos, ambientais, não tem como definir especificamente, mas a gente pode dizer que são fatores ambientais, genéticos, hábitos ao longo das gerações, né? Muitas causas aí, estilo de vida. Então, assim, se a gente pudesse resumir, seria hábitos, né? Estilos de vida, fatores genéticos, alimentação. A gente já fala das questões de alimentação, né? Hoje a gente tem, por exemplo, as mulheres que preparam para gestar, ou então estão no primeiro trimestre da gestação, os médicos orientam tomar o metilfolato, o ácido fólico, né? Para prevenir essa questão do fechamento do tubo neural, prevenir. Mas o excesso também do metilfolato provoca, muitas pesquisas já apontam que provoca o autismo. Então, ou seja, podem ser também o estilo de vida, químicas em alimentação, em produtos que a gente consome. Então, a gente não sabe especificamente dizer ainda a causa. O que a gente bate na tecla muito mais do que alguém descobrir uma causa, e principalmente pelo viés espiritual ou teológico, é como que a gente vai lidar com essas demandas. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a igreja vai tratar isso? A sociedade vai tratar isso, essa inclusão? Como que a gente vai fazer isso, né? E quando a gente joga isso para o meio cristão, tende a espiritualizar isso, né? E dizer, é maligno, é demônio, é isso ou é aquilo. Então, é algo que está surgindo aí. Hoje a gente também tem um fator que conta muito, que as pesquisas avançaram, então não existia na literatura médica no passado. Hoje, como o conhecimento está amplo, o conhecimento está global, a tecnologia propicia isso, há um investimento maior para as pesquisas, a gente descobre mais. Então, talvez eu não possa dizer que no passado não tinha. Posso dizer que hoje a gente tem essa ideia de que está tendo esse boom e que tem, parece que tem mais crianças com isso, porque hoje o conhecimento, né, para pesquisar, as avaliações estão avançadas, então a gente consegue detectar mais. O diagnóstico, né? Hoje, ele é preciso, ele está mais rápido, ele está mais eficaz, e existe a possibilidade de ter esse diagnóstico. E antigamente não tinha isso. Então, pode ser que existia, mas era ignorado, era passado, era caracterizado como outro tipo, talvez até de loucura, de demência. Hoje a gente tem aí os manicômios, né? A história dos manicômios, que a gente via pessoas que tinham autismo, que tinham dificuldade para falar, até mesmo uma deficiência mental ali, um atraso, né, cognitivo, colocava como uma loucura, amarravam como se fossem animais dentro de manicômios, né? Então, hoje você vê que ali tinha pessoas com autismo, ali possivelmente, e que a literatura não deu conta de entender esse diagnóstico ali, os avanços da pesquisa. Então, não também se pode dizer, se antes tinha e hoje não tinha. Existem pesquisas que podem apontar uma porcentagem, mas hoje a gente consegue ter recurso, detectar mais. Por exemplo, a questão do diabético. A gente tem muito hoje, mas antigamente morriam, porque não tinha insulina e não sabia nem o que era essa questão aí do diabetes, né? Então, é isso a minha resposta. Então,
disciplinar, eu não posso trazer assim como algo sem ter mais pessoas aqui, um neurologista ou algo, mas é coerente, a ética me pede para dizer que tem fatores genéticos, ambientais, tem fatores culturais, de alimentícios também, né, que envolve isso. E hoje a gente tem que trabalhar essa questão de como fazer a inclusão, que tem acesso a Cristo, a graça é para todos, né? A salvação é para todos e que o Senhor nos dê estratégia para incluir, né? E sabemos que todos pertencem ao Senhor, né? E merecem a eternidade através da graça, vamos dizer assim, né? Pois é, gente. Infelizmente, nós estamos tendo que parar por aqui, né? Se eu pudesse fazer igual eu acho que foi o Ezequias, né? Que falou que queria que o relógio andasse para trás um dia. Foi ele mesmo, né? Não lembro. Você não tá bom de Bíblia, não, Varão? Não. Mas se eu pudesse fazer o relógio voltar só 1 hora aqui, já tava bom. Gente, nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso Tá na Bênção de hoje, juntamente com a psicóloga Jane Kelly. Se vocês voltar o vídeo aí, uns 15 minutos, eu gravei bem que ela disse assim, em um outro podcast, talvez a gente fale sobre isso. Então, a Jane já se comprometeu em voltar e nós vamos compreender. Nós também vamos nos comprometer em buscar na agenda dela um espaço para poder estar aqui com a gente novamente. Me comprometi, né, Gabriel? Porque é muito bom de ouvir, né, Gabriel? Você tá doido. Meu Deus do céu. É muita benção. Jane, pode fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer pela oportunidade, né, pelo carinho de nos convidar e abrir esse espaço. É muito bom fazer essa troca, compartilhar, fazer trocas mesmo, né? Nós não estamos aqui, nós dominamos o conhecimento, ou temos a intenção de ali esgotar o tema e o assunto. Verdade. Né? A gente tem aí amigos, profissionais, colegas, irmãos, né, que também estão da área e tem conhecimento do assunto, então eu fico feliz de poder compartilhar com você, de você consumir esse conteúdo e levar para a vida essa orientação, né, um pouquinho desse conselho aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse público, Tá na Bênção. Que Deus abençoe vocês e coloquem em prática, busquem conhecimento, corram atrás, cuida da saúde mental, aumenta a fé, potencializa a fé. E uma das coisas mais lindas que eu vejo nesse cuidado da saúde mental é que uma geração saudável gera uma geração saudável. Verdade. Uma geração curada cura uma geração que vem após ele também. Então, pais saudáveis geram filhos saudáveis. Então, você pode, a cura e buscar saúde emocional, isso contagia, né? E você pode passar para frente. E eu quero fechar com aquela frase que nós mulheres sempre usamos nos nossos encontros, né? No lugar onde você mais foi ferido, onde foi a sua maior dificuldade, é onde Deus vai te usar para curar pessoas. Glória a Deus. Então, busque atitude, corra atrás, né? Busque médico profissional, cuide da saúde, da alimentação, das relações, faça atividade física e que Deus vai te usar no lugar onde mais te afligiu, né? Deus vai te usar para curar outras pessoas, orientar outras pessoas. Toma posse. Faça suas considerações finais, ô bispo. Povo, tá na bênção, que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado por estar aí nos acompanhando. Um excelente conteúdo. Eu amei, fiquei aqui aprendendo. Jane, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. E até o próximo, em nome de Jesus. Até o próximo. Deus abençoe, gente. Jane, Deus abençoe. Deus abençoe, povo de Deus. Nos siga lá. Não se esqueça de nos seguir no Instagram. Não se esqueça de seguir a Jane também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Acompanhar todas as vezes que nós colocarmos um conteúdo lá para você. E que Deus continue abençoando e contamos com as orações dos irmãos para que esse projeto continue indo para frente para a glória de Deus. E é como eu sempre digo a vocês, pensou em podcast, pensou Tá na Bênção. Tá na Bênção. O podcast que tá na boca do povo de Deus. Falou!